Queridos alunos, tudo bem? A dúvida de hoje veio pelo Instagram e a aluna estava questionando de qual Tribunal de Contas é a responsabilidade pela fiscalização na aplicação de recursos de um determinado convênio. Ela formulou a pergunta assim: professor, se 90% dos recursos forem federais e 10% dos recursos municipais, a responsabilidade é do TCU. E se 90% dos recursos são municipais e 10% dos recursos são federais, a responsabilidade é do TCE ou do TCM, conforme o caso? Resposta: negativo. Negativo. Nos dois casos, cada Tribunal de Contas fiscaliza o montante de recursos sujeitos à sua jurisdição. Então, vamos imaginar um convênio de R$1 milhão, dos quais R$100 mil representam recursos de um município e R$900 mil recursos da União. Quem tem competência para fiscalizar a aplicação de recursos da União por transferências voluntárias, conforme o inciso 6º do artigo 71 da Constituição, é o Tribunal de Contas da União. Então, o Tribunal de Contas da União vai fiscalizar a aplicação dos R$900 mil, que são recursos federais sujeitos à sua jurisdição. Os demais R$100 mil não estão na jurisdição do TCU. Eles vão estar na jurisdição de um Tribunal de Contas do Estado ou de um Tribunal de Contas dos municípios ou do município, dependendo da situação. Então, se o Tribunal de Contas da União, por exemplo, identificar irregularidades na aplicação desses recursos, a não comprovação da correta aplicação dos recursos do convênio, ele vai poder aplicar, eventualmente, uma pena de restituição ao erário de até R$900 mil. A União não vai poder receber mais do que aquilo que aportou para esse convênio. E aí o TCU vai representar ao Tribunal de Contas do Estado para que este, no âmbito da sua competência, realize o processo de apuração com relação aos R$100 mil de origem municipal. E se a proporção fosse inversa? Se a proporção fosse inversa, a mesma coisa. O limite da jurisdição do TCU serão R$100 mil e a jurisdição do TCE ou TCM será R$900 mil. Muitas vezes acontece de o Tribunal de Contas da União detectar esse tipo de irregularidade e comunicar, mediante representação, aos TCEs. E ocorre também muitas vezes o contrário. O TCE identificar alguma irregularidade na execução de um convênio em que há parcela de recursos de origem federal e aí representa ao TCU para que este realize o processo de fiscalização no âmbito da sua jurisdição. Eu mesmo já fui relator de alguns processos em que chegamos a esta decisão. Tudo bem? Ficou claro? Então tá. Até a próxima oportunidade de tirar as dúvidas de controle externo.